Bom dia, pessoal! Hoje meu grupo veio falar um pouquinho sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, que ficou muito conhecido na década de 90 porque teve bastante dados históricos na economia e na história mesmo, com bastante acontecimentos, porque foi assim. O Fernando Collor, ele sofreu impeachment e aí assumiu o vice dele. O Itamar Franco ficou no governo no lugar dele de 1992 até 1994. Foi quando houve um processo eleitoral onde os brasileiros elegeram o Fernando Henrique Cardoso na presidência. Bom, aí o Fernando Henrique Cardoso, ele assume em 1994 e ele já era muito conhecido antes por ter criado o Plano Real, ainda quando ele era ministro da Fazenda no governo de Itamar. Assim que ele assume, ele começa a concentrar todas as atenções dele na economia do Brasil para acabar com os altos índices de desemprego que estava acontecendo naquela época e assim conseguir alavancar a economia que estava em crise nos governos anteriores, ou seja, ele queria colocar a casa em ordem. Bom, gente, eu vou falar sobre os antecedentes do governo Fernando Henrique, que também foi conhecido como governo FHC. Ele teve início com a posse do Fernando Henrique em 1º de janeiro de 1995 e foi terminado em 1º de janeiro de 2003, que quando foi o Lula que assumiu a presidência. O Fernando, ele teve 2 mandatos, presidente por 2 mandatos consecutivos, que foi de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003, que foi o último mandato dele, porque o Lula que assumiu a presidência depois. E em 1998, a taxa de desemprego ela tinha atingido cerca de 9% da população economicamente ativa no Brasil. E nesse mesmo ano de 98, o Congresso aprovou uma lei que possibilitou a reeleição para os cargos de governadores, prefeitos e presidente da República. Assim, o Fernando Henrique, ele conseguiu entrar, se reeleger como presidente da República no primeiro turno das eleições de 98, com um total de 53% dos votos. E em segundo lugar, com 31% dos votos, ficou o Lula, o Luiz Inácio, do Partido dos Trabalhadores. Planos de governo de Fernando Henrique. Bom, o governo do Fernando Henrique, ele tinha plano para dar continuidade ao Plano Real e à reforma do Estado. E isso realmente aconteceu. No que se refere a isso, o governo conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a quebra dos monopólios estatais nas áreas de comunicação e petróleo, como a eliminação da restrição ao capital estrangeiro. A ampla política da privatização de empresas estatais renovou o país, principalmente na área da telefonia e da extração de comercialização de minérios. O governo dele também planejava cuidar de projetos de mudanças mais constituintes na estrutura do funcionamento do Estado brasileiro. Então, isso foi caminhando a partir da discussão das reformas tributárias e fiscais, da Previdência Social e dos direitos trabalhistas. O Fernando, ele argumentava que essas reformas e mudanças administrativas, elas
tinham como objetivo a modernização das estruturas estatais, a fim de sustentar o desenvolvimento econômico e gerando uma integração do país no mercado mundial. Mesmo com as várias crises externas que chegavam nesse período, elas impactaram a economia brasileira. Por conta da continuidade do Plano Real, a inflação se manteve baixa, na casa de 1 dígito percentual anual, e ela continua assim pelos anos seguintes. Bom, eu vou falar sobre as características do governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando Collor foi interrompido por um impeachment. E aí, Itamar Franco, que era vice-presidente na época, que assumiu o governo. E ele ficou no comando de 1992 até 1994. E aí, através de um processo eleitoral, os brasileiros elegeram Fernando Henrique Cardoso para o novo presidente. Isso já era no ano de 93. O Fernando Henrique, ele possuía uma grande experiência política. Ele foi o criador do Plano Real quando era ministro da Fazenda no governo Itamar. Assim que ele assumiu a presidência, ele concentrou sua atenção na economia brasileira, porque ele precisava organizar politicamente o país e diminuir os índices de desemprego gerados no governo anterior, que estava muito alto. Entre suas principais medidas do governo de Fernando Henrique, ele destacou-se pela privatização de empresas públicas brasileiras e ele tinha o objetivo de controlar o processo inflacionário. Assim, as estatais como o Sistema Telebrás e a Companhia do Vale do Rio Doce foram negociadas com empresas do setor privado, a fim de estabilizar a economia brasileira, que, como havia dito, estava bem baixa. Enfim, outros partidos políticos como o PT, o PDT e o PSDB começaram a questionar por que da privatização das empresas nacionais. E aí os líderes partidários, através da oposição, tentaram mostrar que a venda de grandes empresas públicas era realizada para fins corruptivos e prejudicaria o crescimento econômico brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola foram duas figuras da esquerda política que mais demonstraram oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, porque eles questionavam o porquê da privatização das empresas. Eles não conseguiam entender por quê, porque eles eram corruptos, né? Então, iam acabar com tudo para eles. E aí, eles sempre lutaram contra essa ideia do Fernando Henrique Cardoso, que era da privatização das empresas. Bom, agora eu vou falar o que levou ao fim do governo de Fernando Henrique Cardoso. Bom, ele foi um dos primeiros presidentes a ser reeleito em mandatos consecutivos. Ele derrotou o Luiz Inácio da Silva com 53% dos votos. E nesse segundo mandato, o seu objetivo de governo era diminuir as dívidas públicas, que já ultrapassava 328 bilhões de reais. Bom, vale salientar que de 1995 a 1998, a dívida externa já ultrapassava 30% da produção interna do Brasil. Ou seja, o que era produzido no Brasil já não dava mais para pagar a dívida externa. Porém, nessa época, a moeda brasileira, que era o real, já estava valendo $1, ou seja, ela não estava desvalorizada. Porém, isso também não é muito bom. Por quê? Porque há um prejuízo na exportação dos produtos devido a essa igualdade entre as moedas. E nesse período também teve bastante privatização, que houve a privatização da Vale do Rio Doce e do Banco Banespa. Porém, essa privatização, em meio a toda essa crise econômica, não era vista como um bom negócio. Bom, nessa época houve o aumento também
do desemprego, que assolou bastante a população brasileira. E também houve o aumento do índice de corrupção no Brasil, corrupção política, onde houve um desvio de verba das áreas da saúde, educação e transporte. E com isso, o Brasil ficou em uma colocação entre os países na qual ele tinha o maior desvio de verbas, o que não vai agradar em nada a população brasileira. E devido a esses fatores, houve também um aumento da desigualdade social e o índice do IDH ficou bem deplorável do Brasil, o que não agrada nada, e tudo isso ocorreu devido à grande crise econômica que estava tendo. Em consequência a toda essa situação, a distribuição de renda ficou bem mal distribuída, o que fez com que boa parte, a maioria quase da população brasileira, começasse a viver em pobreza, enquanto os ricos concentravam mais riquezas. E com isso, o Brasil teve quase toda a sua produção econômica, sua renda concentrada na mão de poucos e muitos sem renda suficiente, abaixo da média. Bom, e todos esses fatores desagradou muito a população brasileira e já estava bem precária a situação do Brasil. E com isso, algumas pesquisas foram divulgadas, como a da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que dizia que o Brasil estava na posição 125 da qualidade do sistema da saúde, ou seja, ele estava abaixo até de países periféricos. Nessa pesquisa foram comparados 191 países e o Brasil estava na 125 na posição. E com isso, chegou ao fim, em 2002, o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ele não poderia ser mais reeleito, porque ele já tinha sido eleito por 2 mandatos. Então, são feitas novas eleições e o candidato Luiz Inácio da Silva, pelo Partido Trabalhista, é eleito na sua 4ª tentativa para presidente do Brasil. Bom, e foi isso o nosso trabalho.